O governo Bolsonaro tem méritos e virtudes, um quadro ministerial bom e uma agenda reformista positiva, ainda que aquém do necessário. Mas talvez o seu maior mérito seja de outra natureza. Por conta de uma postura intransigente do presidente, o tal mecanismo está em polvorosa e desesperado para expelir essa areia na engrenagem, para que tudo volte ao normal, ou seja, aos velhos esquemas conhecidos. E isso tem feito muito tucano sair do armário. O status quo ante a que os representantes do sistema desejam regressar tem mais previsibilidade, pois não assume um risco de ruptura. Nesse modelo, petistas e tucanos simulam uma disputa ideológica terrível entre esquerda e direita, mas na prática é uma estratégia de tesouras para escantear a direita pela janela de Overton. Traduzindo, a esquerda quer o monopólio do poder, disputas internas, briga de família, sem outsider algum. É por isso que os ícones do nosso capitalismo de Estado têm se manifestado contra o atual governo com tanta veemência. O manifesto que pede a pacificação no Brasil, leia-se, a desistência de Bolsonaro de tentar governar com independência e colocar o Supremo em seu quadrado constitucional, teve origem na Febraban e foi encampado pela Fiesp. Empresários simpáticos ao esquerdismo, como Luísa Trajano, Guilherme Leal, são nomes recorrentes em ataques ao presidente. Vai ser divertido ver, uma vez mais, a esquerda que se coloca como defensora dos pobres contra banqueiros e capitalistas gananciosos, ao lado dos magnatas do Brasil contra o povo. O ex-ministro Abraham Weintraub comentou: traduzindo, os donos dos bancos privados que controlam 80% do mercado do Brasil, o oligopólio, querem fortalecer o mecanismo. Eles ganharam muito nessa crise, pagam pouco imposto, menos que nós, e querem ainda mais tetas. Detalhe, suas empresas não fecharam durante o lockdown, a justiça deixou abrirem, e eles ganharam muito dinheiro enquanto a classe média foi destruída. Mas ao ler as análises da imprensa, fica-se com a nítida impressão de que são todos uns patriotas abnegados lutando pelo bem do Brasil contra um presidente irresponsável e golpista. Na sua coluna na Virtu, Luiz Felipe Dávila chega a enaltecer a postura do STF para colocar freios e desarmar bombas criadas por Bolsonaro. Abre aspas. A preservação da governabilidade do país demandará um esforço constante do Congresso e do Supremo para desarmar as bombas criadas pelo presidente da República a fim de agradar os 20% de eleitores que o apoiam. Para Dávila, o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, feito pela AGU, não tem nada de técnico, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez muito bem em arquivá-lo. O tucano também elogiou a decisão da Corte Suprema de manter a independência do Banco Central, ok, mas como se fosse um duro golpe na tentação populista de Bolsonaro, cujo governo foi o responsável pela proposta e pela indicação de Roberto Campos Neto. É um grau espantoso de inversão da realidade. E há aqueles que não conseguem mais esconder o petismo que mascaravam antes com o seu bico tucano. É o caso de Merval Pereira, do Globo, que chegou ao ridículo de escrever uma coluna sobre a coxa de Lula. E não foi para ironizar essa coisa toda, esse show, esse espetáculo, mas sim para elogiar o fotógrafo e imaginar reações um tanto esquisitas em mulheres e até homens ao ver essa imagem bonita com a lua ao fundo. Os tucanos, se pudessem, mantinham Lula fora da jogada, mas entre o corrupto e Bolsonaro não resta dúvidas de que escolheriam e escolhem o petista, e não ligam nem mesmo para as ameaças de censura. FHC e Tasso Gereissati já saíram de vez do armário, e a cada dia vem um tucano tecer loas ao companheiro do Foro de São Paulo. O que eles queriam era uma terceira via viável, ou seja, um nome tucano, uma esquerda com pinta de mais moderada, petista, na essência, com um perfume francês. Mas está complicado, como podemos ver, né? Tem que apelar para essas figuras. Surge então o 36º nome da terceira via, perdi a conta. Agora do senador esquerdista que colocou a culpa da morte do ator global vacinado em Bolsonaro. Vai durar o quê? Uns exatos 42 minutos, até que mais esse balão de ensaio
vá murchar antes mesmo de inflar. Tucanos são despachantes do mecanismo. E esse tem um viés de esquerda, gosta do capitalismo de Estado, do relativismo moral, dos costumes progressistas. O bolsonarismo incomoda muito, a direita não pode ter um espaço nesse debate, muito menos um naco do poder. Deve permanecer de onde nunca deveria ter saído, do anonimato antes do advento das redes sociais, com cada seu representante tratado como um louco, um radical, um negacionista, um fascista. Somente assim a turma pode retornar ao que era antes, ou seja, a demonização da postura anticientífica desses direitistas malucos, enquanto a elite tucana destila todo o seu saber científico. Como podemos observar, né? Qual exercício físico que combina com cada signo? A astrologia revela. Vidente prevê maior caos da história caso a obrigatoriedade de máscara seja retirada. Esses conservadores são chatos. Por que precisam ficar expondo a hipocrisia e a incoerência da esquerda o tempo todo, né?